O conteúdo a seguir é uma reconstrução narrativa baseada em perfis psicológicos e padrões de conduta documentados em processos judiciais de relevância internacional. O objetivo desta série é puramente educativo e jornalístico, visando o alerta e a prevenção contra mecanismos de manipulação e exploração. Nomes e detalhes foram alterados para preservar identidades. Esta é a jornada de adolescente que acreditou estar dando o primeiro passo para o futuro, mas acabou em um labirinto. Para entender como o golpe funciona, precisamos caminhar com ela, sentir o peso da mochila nas costas e o frio na barriga, diante de uma promessa que brilhava demais. A manhã de terça-feira começou como qualquer outra para Letícia. O despertador tocou às 6, o som metálico cortando o silêncio do quarto pequeno que ela dividia com as lembranças da infância, com ursos de pelúcia antigos e cartazes de bandas que pareciam pertencer a uma vida muito mais simples. Te amo, mãe. Eu também te amo, querida. Lá estava o pai, um homem de poucas palavras, com as mãos calejadas segurando a caneca de café, o olhar perdido no horizonte de mais um dia de trabalho pesado na fábrica. Sua mãe organizava as contas do mês sobre a mesa, uma pilha de papéis que parecia crescer a cada dia, soltando um suspiro longo que tentava abafar para não preocupar os filhos. Letícia deu um beijo no topo da cabeça da mãe e saiu. No caminho para a escola, enquanto o ônibus balançava, o pensamento era um só. Eu preciso ajudar eles. Eu preciso de uma saída. Letícia sentia que o futuro da sua família estava sobre seus ombros. E essa responsabilidade, embora nobre, era o ponto cego por onde o perigo entraria. Naquela tarde, após a última aula de biologia, Letícia decidiu passar em um café perto da praça para estudar. O ambiente era calmo, com cheiro de grãos torrados, e o som baixo de conversas casuais. Enquanto ela folheava o livro pesado... Com licença, eu não pude deixar de notar, você tem um rosto de modelo, sabia? Sério? Muito obrigada. Ela exalava um perfume caro, um rastro de sofisticação que parecia flutuar no ar. Ela usava um relógio de ouro que brilhava sob a luz do sol que entrava pela vitrine e tinha um sorriso que parecia acolher todos os problemas do mundo. O nome dela era Paula. Paula não pediu dinheiro, não ofereceu nada ilícito e não parecia uma ameaça. Ela ofereceu algo muito mais viciante para uma jovem cheia de sonhos: a admiração. Com licença, eu não pude deixar de notar. Você tem um rosto de modelo, sabia? Uma presença, uma aura que pouca gente tem, disse ela com uma voz aveludada. A conversa fluiu como se elas fossem amigas de longa data. Paula contou que trabalhava em um círculo de investidores internacionais. Homens de negócios que viviam em um universo de jatos particulares, reuniões em Dubai e ilhas privadas. Ela disse que eles precisavam de meninas como Letícia, jovens educadas, discretas, que soubessem se comportar em ambientes de elite, para tarefas simples, como recepção de luxo e massagens relaxantes, para aliviar o estresse acumulado de quem decide o rumo da economia mundial. É um mundo fechado, Letícia. Só entra quem é indicada por alguém de confiança. E o pagamento? Bom, com o que você ganharia em uma tarde... Poderia pagar todas as dívidas da sua casa e ainda sobraria. O coração de Letícia disparou. A dúvida tentou aparecer, um pequeno aviso instintivo, mas a imagem da mãe contando moedas na mesa da cozinha a calou com violência. É só uma recepção, ela repetia para si mesma. Paula foi enfática e quase maternal. Não conte pra ninguém agora, Letícia. As pessoas são invejosas, não entenderiam. Guarde o segredo. Deixe para fazer a surpresa para seus pais quando você chegar em casa com o dinheiro vivo na mão. Esse foi o primeiro tijolo da parede que começava a isolar Letícia. O segredo era, na verdade, a primeira algema invisível. 3 dias depois, um carro preto de vidros opacos parou na esquina da escola. Letícia entrou, sentindo-se dentro de um filme de luxo. O motorista, de terno e luvas, não disse uma única palavra. Conforme a cidade ficava para trás e os altos muros de pedra de uma propriedade imensa surgiam no horizonte, a empolgação de Letícia começou a dar lugar a um desconforto gélido. Ao cruzar o portão principal, o som do motor parecia abafado por um silêncio opressor. Não havia pássaros cantando ali, apenas o som do cascalho sob os pneus. Dentro da mansão, o luxo era tanto que chegava a ser agressivo, como se cada móvel e cada quadro estivessem ali para dizer: nós somos donos de tudo. Paula a recebeu com um abraço rápido, mas seus olhos não eram mais os mesmos do café. Estavam frios, profissionais. Deixe sua bolsa e seu celular aqui no balcão, Letícia. É o protocolo de segurança para proteger a privacidade dos nossos convidados VIPs, disse ela. Letícia obedeceu, sentindo uma pontada de ansiedade ao ver o aparelho ser guardado em uma gaveta trancada. Sem o celular, ela perdeu o último fio que a ligava à segurança do mundo real. Ela foi levada por um corredor longo,
decorado com estátuas de mármore, até um quarto nos fundos. Lá, um homem muito mais velho a esperava. Ele não era um monstro de aparência assustadora. Fique tranquila, esta foi sua melhor escolha. Vestia um terno impecável, tinha cabelos grisalhos e falava baixo, com uma calma que escondia uma autoridade absoluta. O que se seguiu não foi uma recepção. O homem começou a fazer perguntas invasivas, a comentar sobre como o futuro de Letícia agora dependia inteiramente da generosidade dele. Quando ele exigiu a massagem, o tom de voz mudou. Não era um pedido, era uma ordem velada pelo poder de quem sabe que pode comprar qualquer coisa. Letícia sentiu o ar sumir de seus pulmões. Ela olhou para a porta fechada, lembrou-se de que não tinha telefone, que ninguém sabia onde ela estava e que aquele homem possuía cada centímetro daquela casa e de quem estivesse dentro dela. O abuso não foi apenas físico, foi a destruição sistemática da sua vontade. Ele usava frases calculadas como "você sabia para onde estava vindo" e "pense no bem que esse dinheiro fará para sua família", transformando a vítima em cúmplice e culpada antes mesmo do horror terminar. Horas depois, Letícia estava de volta ao carro preto. No colo, um envelope grosso de papel pardo. Dentro dele, havia mais dinheiro do que seu pai ganharia em um ano inteiro de suor e cansaço. Mas para Letícia, aquelas notas pareciam manchadas de algo que não saía com água. O cheiro do perfume forte do homem parecia impregnado em seus cabelos, em suas roupas, em sua alma. O carro a deixou na mesma esquina da escola. O sol já estava se pondo, pintando o céu de um laranja que parecia um alerta de incêndio. Ela caminhou para casa com as pernas pesadas, o envelope escondido dentro da blusa, queimando contra seu peito como brasa viva. Ao abrir a porta de casa, o som da TV ligada e o cheiro do jantar caseiro a atingiram como um soco. "Lê? É você, filha? O jantar está quase pronto", chamou a mãe da cozinha. Letícia parou no corredor escuro. Ela viu o pai sentado no sofá, com o uniforme da empresa, sorrindo para ela. Um sorriso limpo, honesto, cheio de um orgulho genuíno pela filha que ele acreditava estar estudando para ser alguém na vida. Letícia sentiu uma náusea profunda e sufocante. Ela queria correr, abraçá-los e gritar toda a dor, mas a voz estava trancada pela vergonha. "Oi, pai. Vou só tomar um banho rápido", ela conseguiu dizer com a voz falhando. Ela entrou no banheiro e trancou a porta. Ligou o chuveiro no máximo para que ninguém ouvisse o som do seu choro desesperado. Debaixo da água quente, ela esfregava a pele com o sabonete até ficar vermelha, quase em carne viva, mas a sensação de sujeira não ia embora. Ela olhou para o envelope sobre o vaso sanitário. Aquele dinheiro, que deveria ser a salvação dos problemas da família, agora era o símbolo da sua ruína pessoal. Ela percebeu que o maior crime cometido contra ela não foi apenas o que aconteceu naquela sala, mas o que aconteceu com sua mente. Ela sentia que nunca mais seria digna de olhar nos olhos das pessoas que mais amava no mundo. Mas a armadilha era mais profunda. O envelope não era um ponto final. Era um gancho. Nos dias seguintes, o alívio financeiro na casa de Letícia criou uma nova e terrível pressão. Ela viu a mãe sorrir ao pagar as contas, viu o pai menos tenso. E foi, neste momento de alívio momentâneo, que Paula ligou novamente, como se a vida pudesse ser melhor dali em diante. A voz de Paula não era mais apenas doce, era persuasiva e cobradora. "Letícia, ele adorou você. Ele disse que você tem um futuro brilhante e quer investir nos seus estudos, quer te dar uma bolsa. Ele está te esperando na sexta-feira. Se você não vier, ele vai se sentir desrespeitado, e eu vou perder meu cargo por ter indicado alguém ingrata. Você não quer estragar tudo agora, quer?" Mas Letícia, apesar do terror, sentiu algo dentro de si quebrar. O dinheiro no fundo da gaveta não era uma promessa, era uma sentença. Ela olhou para as mãos trêmulas e decidiu que aquele quarto de mármore nunca mais veria seu rosto. Ela bloqueou o número. Mas o drama não terminou ali. A pressão psicológica tornou-se uma sombra. Cada carro preto que passava na rua, cada mulher elegante no café, cada toque de telefone era um gatilho de pânico. A tentativa de Paula de trazê-la de volta foi agressiva, usando a culpa e o medo de ter que devolver o dinheiro, ou de expor o segredo para os pais. Letícia viveu meses em um exílio dentro da própria casa, mantendo a mordaça da vergonha, mas firme na decisão de que aquele encontro único seria o último ato de sua inocência perdida. A história de Letícia termina no silêncio do seu quarto. O que você acabou de ver não foi um acidente. Foi uma operação de engenharia psicológica de alta precisão que falhou em sua fase final, porque Letícia teve a coragem visceral de não voltar.
Para que você nunca se torne uma Jane Doe nos arquivos de um tribunal, precisamos abrir essa caixa preta e entender como as engrenagens dessa armadilha foram montadas. Predadores e recrutadores procuram por dois perfis específicos: a necessidade financeira aguda ou a ambição de crescimento rápido. Eles buscam jovens em momentos de transição, que sentem o peso da responsabilidade em casa ou que têm um desejo legítimo de vencer na vida. Eles transformam o seu maior sonho na sua maior vulnerabilidade. Se alguém que você mal conhece parece saber exatamente onde dói e oferece a cura imediata, acenda o sinal vermelho. Fomos ensinados a ter medo de homens sombrios em becos escuros, mas não fomos ensinados a desconfiar de mulheres gentis em cafés iluminados. Essa pessoa serve para validar o agressor. Lembre-se que o recrutador é o rosto da confiança que o agressor não possui. A isso, soma-se o isolamento geográfico e tecnológico. Perceba que Letícia foi levada para longe de seu território. No momento em que você entra em um carro de estranhos e entrega seu celular, você perde sua autonomia. O celular não é retirado por segurança, mas para garantir que você não tenha provas, GPS ou meio de pedir socorro. Nunca aceite realizar entrevistas ou trabalhos em residências particulares ou locais onde você não possa sair por conta própria a qualquer momento. E existe o pilar mais perverso: a cumplicidade pelo dinheiro. O envelope é a mordaça mais eficiente já inventada. Juridicamente, o pagamento é a prova do crime de exploração, mas psicologicamente, o agressor faz a vítima acreditar que o dinheiro prova que ela concordou. Eles dão um valor desproporcional para que você sinta que não tem o direito de reclamar. Eles compram não o seu corpo, mas o seu direito de denúncia. Se o pagamento é 1000 vezes maior que a tarefa, entenda: você não está sendo paga pelo serviço, está sendo paga pelo seu silêncio futuro. Tudo isso culmina no mecanismo da culpa. O agressor usa frases como: você veio porque quis, para te isolar da sua rede de apoio. Eles sabem que se você se sentir suja, você não vai falar. E se você não falar, eles ficam livres para fazer a mesma coisa com a próxima jovem. Aprender com o caso de Letícia é entender que a sua intuição é a sua maior arma. Aquele frio na barriga é o seu corpo gritando um perigo que sua mente ainda não quer ver. No relato real da vítima 1, houve apenas um encontro, mas o impacto psicológico durou uma vida. Ela teve a força de romper o ciclo logo no início, apesar das ameaças de Paula e do peso do segredo. Não existe atalho dourado. Não existe oportunidade real que exija segredo absoluto de quem te ama. Se você vir esses sinais, a proposta fácil, o intermediário charmoso, o pedido de sigilo e o isolamento, corra. E se você já passou por esse portão, saiba, a culpa nunca foi sua. A vergonha deve pertencer apenas ao agressor. Sua voz é a única coisa que pode quebrar esse ciclo de sombras. Não deixe que o envelope de dinheiro seja a última palavra da sua história. Sua liberdade e sua verdade valem muito mais do que o silêncio deles. Se você ou alguém que você conhece está em uma situação de risco ou vulnerabilidade, procure as autoridades competentes ou canais de denúncia especializados.